Eu quero falar hoje sobre uma coisa que o Senhor trouxe no meu coração muito forte. Na última sexta-feira, estava assistindo o jogo do Brasil, mas quem sabe que quando Deus está afim de alguma coisa, Ele não respeita jogo de nada. Você pode estar em cima de moto, fazendo entrega, pode estar entregando iPhone, pode estar limpando o nome dos outros que está sujo, pode estar olhando o menino cortando o cabelo, pode estar fazendo o que você quiser fazer. Ele vai ficar falando com você até que você dê atenção. Isso aconteceu e eu quero que você abra o texto de João capítulo 6, 32 até o 35. João capítulo 6, versículo 32 ao 35. Se você encontrou, diga amém. Você está fraco, é? Você acabou de tomar ceia, rapaz? Se você encontrou, diga amém. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. E o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O Senhor me trouxe esse texto ao coração, e na hora eu fiquei acho que uns 30 minutos perguntando a Deus aquilo ali, porque a gente usa muito uma expressão: estou com fome de Deus. Estou com sede das coisas de Deus. Falei, cara, será que a gente está usando a expressão errada? Como assim? Jesus está dizendo que se você vai a Ele, você não tem fome. Se você crê nele, você não tem sede. Só que o Senhor começou a me trazer uma compreensão, e aqui eu quero só te deixar algo muito claro. Essa mensagem que você vai ouvir hoje, o Senhor não me deu quando eu estava orando, Ele não me deu quando eu estava jejuando, não me deu quando eu estava lendo a Bíblia, Ele me deu, eu estava assistindo o jogo do Brasil. Você tem que entender que você é cristão integral. Você não para de ser crente, você não perde a conexão com Deus, você não sai da presença quando você senta para assistir um jogo, quando você vai numa praia, quando você está na mesa com os amigos com a boca cheia de hambúrguer e o lado todo melhor de ketchup. Você continua na presença de Deus, meu amigo. Então, o que é que eu quero explicar aqui? As indagações que eu estava fazendo a Deus, se bem que o jogo não estava nem muito bom, né? Mas, Panaldo. Eu comecei a indagar a Deus e perguntar, tá, a gente está usando a expressão, e eu não acho que a expressão está errada. Se tiver, a gente vai parar de usar, mas tudo bem. E umas coisas que Deus me disse foi o seguinte: que de fato existe um tipo de fome que não era para a gente estar sentindo. Porque quando João capítulo 6 ele diz que ele é o pão e que quem está nele não sente fome, ele está dizendo que você não vai comer dele uma vez só e por isso não vai ter fome nunca mais. Mas sim que por você estar nele, você deveria estar comendo dele sempre e por isso não ter fome. Então, alguns de nós têm fome de Deus porque deveria comer de Deus todo dia e não come. E eu não quero que você entenda o pão da vida hoje aqui como a Bíblia. Não, o pão da vida, nesse contexto que Jesus aplicou aqui, é a presença de Deus. É Cristo é o pão da vida. Ele aqui é o pão da vida. Então, se você não come de Cristo todo dia, se você não tem relacionamento com o Cordeiro de Deus todo dia, você vai ter fome.
E que bom se você tiver fome. Que legal se você sentir fome. O problema é se você passar da fome. Se você passar da fome, significa que você está quase morrendo. Então, o que você precisa perceber com isso? Sim, não era para a gente ter fome. No sentido de falta. Você concorda comigo que quando você tem fome, você percebe uma falta? Está faltando alguma coisa. Está faltando comida. Então existe esse tipo de fome que não era para existir. Então, existem alguns de nós que está sentindo fome de Deus, é você estar sentado e você. Vem um anseio. Principalmente quem entrou para a ideia da cultura da disciplina espiritual e ficou uma semana sem fazer, meu irmão. Você assiste um filme e você já começa a chorar porque o filme começa a falar com você. Você ouve uma música. Teve um dia que eu estava ouvindo aquela música. Estava na rua, na verdade, não estava nem ouvindo essa música nesse dia. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Eu estava, na minha cabeça, nesses dias, eu estava, gente, pelo amor de Deus, você sabe que música secular não é pecado, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Estava na minha cabeça muito sobre a volta de Jesus nesse dia. E tipo assim, para um monte de gente que ouviu aquela música, assim, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Mas quando eu escutei, eu falei. E confesso que foi uma semana que eu dei umas vaciladas. Então, há uma fome que desperta só porque você passou da hora de comer. Quem tem um relógio de refeições certinho, eu não tenho isso. Eu tomo café meio-dia, às vezes eu não almoço. Então, mas quem tem biologicamente o relógio de refeição direitinho, sabe que quando você passa no seu hora de comer, você começa a dar uns tremelique, né? Na espiritualidade é do mesmo jeito. Só que você tem que entender que na espiritualidade não é só hora de comer. É todo dia você tem que comer dele. Você não come todo dia, você não toma café todo dia. Espero que não seja todo dia porque você jejua. Eu quero acreditar que você jejua. Né? Mas você não come sempre. Cleverson, às vezes. Você não come sempre. Você não bebe água sempre, você não toma banho sempre, então você tem que comer da presença de Deus sempre, meu irmão. Senão você vai sentir fome. Só que tem um outro tipo de fome que o cristão sente. Tá vendo, Lauren? Helena, Thalia, Azaf. Eles não conseguem e não precisam. Escute isso aqui, que isso aqui é revelação. Eles não conseguem e eles não precisam comer a quantidade de comida que Rodolfo consegue e precisa. A quantidade de comida que Naldo precisa e que come. Que eu preciso e como. Ainda mais quando eu chego na casa dos irmãos dessa igreja, dá uma vontade de comer. Em casa nem como tanto. Mas quando eu chego na casa desses discípulos, meu Deus, eu já quero destruir a casa. Eu já quero destruir tudo que tem. Mas você precisa entender que o nível do quanto você se alimenta deve ser correspondente à sua estatura, meu irmão. Faz sentido para alguém isso aqui? Tem a ver com a sua estatura. Se você cresceu espiritualmente, o tempo que você passava com Deus há um ano atrás, irmão, você cresceu, tem um ano que você cresceu. E talvez é por isso que você está sentindo muita fome, porque você cresceu durante um ano e continua comendo a mesma coisa.
E piora quando você reduz a quantidade de comida que você estava comendo há um ano atrás. Aí você diz assim, mas eu estou orando. Eu estou buscando a Deus. Eu estou jejuando. Eu estou lendo a Bíblia. Mas você cresceu, meu amor. Você cresceu. E agora a estatura na qual você se encontra está exigindo que você coma mais. Então, primeiro, tem gente sentindo fome porque não come todo dia, independente da idade espiritual. Segundo, tem gente que está sentindo fome pelo fato de estar comendo menos do que precisaria comer. E existem irmãos aqui nessa casa que não percebem. Mas eu fico direto conversando com o Rodolfo, dizendo, cara, você percebeu que fulano cresceu uns centímetros aí, velho? A gente não conversa sobre isso? Fulano cresceu, velho. E aí quando você reduz a quantidade de comida espiritual de Cristo, do quanto você come de Cristo, você começa a perceber avarias na sua espiritualidade. Déficit na sua espiritualidade. Perda de desempenho. Sabe por quê? Como dizia minha avó, saco vazio não consegue se sustentar em pé. Você precisa dar comida ao seu homem interior. Seja você uma criança em Jesus, ou seja você um jovem, um adolescente em Jesus, ou falando de idade espiritual, ou um adulto. Seja você filhinho, jovem ou pais. Você precisa se alimentar de acordo com a sua estatura. A gente tem um protocolo aqui na igreja, que parte das escrituras, que é a prestação de conta. E para um cristão que congrega, a gente encoraja ele, a gente não obriga, porque a gente não pode obrigar ninguém a nada, né? Mas a gente encoraja ele a orar pelo menos 1 hora por dia, a ler pelo menos 3 capítulos da Bíblia por dia, a jejuar pelo menos 18 horas por dia, das meia-noite até às 18. Gente, não faz até meio-dia, você está passando vergonha. Estava conversando com um irmão esses dias, não vou falar, porque a gente está gravando, né? Vai para o Spotify, ele pode ouvir algum dia e vai saber quem é ele, não vou dizer quem é. Mas não é daqui, eu nem conhecia ele. É o instrutor da autoescola. Se você ouvir aí, desculpa aí, cara. Estou falando aqui uma coisa de você aqui. Ele estava falando, né? Eu acho que ele não acredita que eu sou crente. A gente já conversou e que eu sou e tal. Eu acho que ele não acredita. Aí ele falou, porque eu jejuo todo dia até meio-dia. Legal. Ele, você jejua? Eu, jejuo, você está perguntando, jejuo. Aí ele, para jejuar é uma luta, né? Dá 11 horas você já quer comer. Falei, rapaz, depois do 3º dia você não quer mais comer, não. Aí ele, 3º dia? Eu falei, Aí eu falei, aí tem um jovem lá, na nossa igreja lá, que se tranca aí, fica 3 dias sem comer. Tem uns que fica 24 horas. E ele ficou assim, rapaz. Ninguém falou nada mais. Voltando. Jejuar, orar e ler a Bíblia. 3 capítulos por dia. 1 hora por dia. Um jejum de 18 horas, uma vez na semana. É o mínimo que a gente pode fazer. Mas e para quem ministra na igreja? Para quem exerce algum tipo de trabalho na igreja? A gente pede um pouco mais. E a gente deixa uma coisa muito clara. Cara, isso não é o seu teto, isso é o seu piso. É o mínimo que você pode fazer. Orar 2 horas por dia é o mínimo que um pregador, que um ministro, que um presbítero da igreja pode fazer. Jejuar uma vez na semana até 18 horas é o mínimo que alguém que ministra na igreja pode fazer. Ler a Bíblia. E não é ler a Bíblia. Gente, de 2018 para cá, nunca mais eu li a Bíblia para pregar. Não é ler a Bíblia para Deus falar com você. É ler a Bíblia para você entender aquilo que está escrito e ver a letra saltando diante dos seus olhos. É para isso que a gente tem que ler a Bíblia.
Então, meus amigos, o que eu quero lhe dizer com isso é que esse protocolo interno da nossa igreja é zelo, é para que você não caia em passar uma semana sem orar. É para o seu discipulador te perguntar no sábado, e aí manda prestação de conta, e está tudo lá sem preencher, e ele dizer assim, rapaz, o que está acontecendo, rapaz? E você fala, não, é porque foi a correria, e ele te exortar. E aí vai chegar uma hora que você vai cansar de ser exortado, e aí você vai começar a orar. Jejuar, ler a Bíblia. Então a proposta é incentivo para que você continue crescendo espiritualmente. Para que você continue desenvolvendo a sua vida espiritual. Então, esses são os motivos da nossa fome pessoal. Talvez você não está comendo todo dia. Talvez você até come todo dia, mas não é mais suficiente, porque você desenvolveu. E você percebe, você sente. Quando você está expandindo espiritualmente, e você busca a Deus, você fala, cara, não parece que não é suficiente. Parece que não vai. É literalmente isso, meu irmão. É o Senhor dizendo assim, ó, se assente à mesa e coma mais. Coma mais. Coma mais. Só que existe um outro tipo de fome, que essa fome é o problema, velho. Embora eu acredite que toda fome é liberada por Deus, é Deus o causador da fome. Embora eu acredite que Deus é o causador da fome, já distraí, você percebeu, né? É aquele negócio mesmo. Eu tenho aquele negócio. Tenho que tentar com o Cleverson. Tenho, velho. Vou começar a fazer uma sessão de terapia aí para melhorar. Estou precisando. É sério, cara. Tá. É um tipo de anseio que Deus libera e que não é pessoal. Tem a fome pessoal, que é a fome de que eu estou mangueando na busca. Eu não estou buscando a Deus direito. Eu não estou fazendo como eu deveria. Irmão, tem um nível de fome que não tem a ver com o quanto você busca ou o quanto você não busca. Existe um nível de fome que é liberado, que não tem a ver com o quanto você está buscando ou quanto você não está buscando. Você vai sentir. E eu não vou falar dela agora. Mas eu já estou lhe dizendo para você que talvez você está com fome, não é porque você não está buscando, não é porque você está orando pouco, por questão da sua estatura espiritual, é uma outra coisa e daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Mas existe uma razão, existem os motivos que eu te apresentei aqui para a nossa fome pessoal. Olhe para cá e preste bem atenção. Só que existe também o motivo de toda uma comunidade estar sentindo fome de Jesus. Fome aqui literalmente no sentido da falta. Abra Ruth capítulo 1, por favor. Vamos providenciar uma TV, alguma coisa para botar uma tela aí. O irmão quiser pegar a TV de casa para orar mais e não ficar assistindo mais Netflix, pode falar que a gente vai pendurar aqui, que a gente não vai assistir Netflix aqui, viu? Aleluia! Glória a Deus. Oi? Ruth capítulo 1, versículo 1. Ó, Deus falando, rapaz. É? Olha aí. Entendi agora, cara. A profundidade da revelação. Ruth capítulo 1, versículo 1. Leia aí, Naldo, por favor.
Olha lá, varão. O próximo, Naldo vai ler. Achou já? Achou? Achou. Entrou inimigo aí, Benção? Ruth 1:1. Lê alto. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Olhe bem. A palavra Belém, do hebraico Beit Lehem. Beit Lehem. Beit Lehem. Casa do pão. Isso aqui é um protótipo, um arquétipo da igreja. O lugar que deveria ter Jesus está tendo falta dele. E isso está levando pessoas famintas a saírem da casa do pão. Para irem procurar pão em outro lugar. Só que isso é perigoso. Porque quando falta pão em Belém, o que é que acontece? Elimeleque sai com a sua família, ele morre, os seus 2 filhos morrem e ficam a sua mulher e as suas 2 noras. Então, quando falta o pão da presença, aonde não deveria faltar, meus amigos, nós estamos com um problema. E deixa eu lhe dizer uma coisa, não adianta inventar. Gente, olha para mim aqui, você consegue segurar na igreja, sem pão na casa, alguém que entende igreja como um clubinho social. Mas quem entendeu igreja como a casa da presença, você não vai conseguir segurar essa pessoa ali. Então eu não sei no que acreditar. Se é pior alguém permanecer numa casa que não tem a presença mais, ou se é pior a pessoa porque não tem a presença e ir embora para o mundo. Eu não sei o que é pior. E Hildo, o que é que causa? O que é que expurga? O que é que faz com que Jesus, que é o pão da vida, não esteja presente no meio de uma igreja? Abra comigo 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, por favor. Existem 2 coisas na Escritura que são comparadas a fermento. 2 coisas que são comparadas a fermento de forma pejorativa, de maneira negativa. 2 coisas. A primeira coisa é o pecado. A segunda coisa é doutrina de homem. Então, quais são as 2 coisas que vão afugentar o pão da presença do meio da igreja? Pecado não confrontado. Pecado liberado no meio da igreja. E segundo, doutrina de homem. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 a 8, diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio tamanho ultraje. Quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente como pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás.
para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os pães asmos da sinceridade e da verdade. O apóstolo Paulo está dizendo que o pecado é como um fermento, e que o pão da presença de Deus no meio da igreja não vai se misturar com esse fermento velho. Então sim, existem muitas igrejas onde a presença de Jesus não se encontra mais ali, porque a liderança vive de escândalo em escândalo. E os irmãos da igreja vivem pecando e não são confrontados mais. Sabe por que Ananias e Safira morreram? Porque quando a presença de Deus está em um lugar, você precisa escolher se você quer ele ou se você quer alguém que mente e não se arrepende. Quando a presença de Deus está em um lugar, você precisa escolher se você quer Deus ou se você quer alguém que fornica, que se prostitui e que não se arrepende. E sim, Pedro deu chance para o arrependimento. Você vendeu por esse preço mesmo? Vendi, Pedro? Ô, cara, por que você está mentindo ao Espírito Santo? E ele cai. Aí vem a mulher dele, Safira. Aí Pedro pergunta: ô Safira, oi Pedrão, seu marido vendeu o terreno lá por esse preço mesmo? Foi? Foi sim. E aí Pedro dá a palavra de conhecimento. Vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com seu marido, e ela cai. Então tem a ver, gente, com erro, tem a ver com não arrependimento. Jesus não o tolera permanecer em um lugar onde as pessoas andam abraçadas com aquilo pelo qual ele morreu para nos salvar. Ele morre para te salvar do seu pecado e você anda abraçado com o seu pecado. E eu não estou falando de prostituição, não estou falando de usar droga, eu estou falando de falar mal do irmão. Estou falando de maledicência. Rio do que é maledicência? Você se ofendeu com alguma coisa que eu te disse, ou eu te ofendi, você não vem me dizer e você vai dizer a Cleves que não tem nada a ver com o assunto. Isso é maledicência, gente. A famosa fofoca, vulgo fofoca. Isso é maledicência. Não, mas eu falei com meu esposo. Beleza, falou uma vez só. Falei com minha esposa. Pronto, com seu esposo e sua mulher, você tem sim o direito de compartilhar. E espero que ele seja maduro o suficiente para dizer: vamos orar para fulano, rapaz. Vamos sentar com ele para a gente resolver. E não para se juntar com você para meter pau no irmão. Senão você está abrindo a porta da sua casa para o diabo, irmão. Então, quando a gente fala de pecado, às vezes a gente quer falar só sobre coisa que está escancarado, mas tem coisa que está na Bíblia também a gente não quer falar. Olha o que Davi disse: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem permanecerá na sua presença? Aquele que é limpo de mão, puro de coração e não difama o seu irmão com a sua língua. Talvez eu sou limpo de mão, puro de coração e difamo meu irmão com a minha língua. Então, irmão, em nome de Jesus, se há alguma coisa entre você e seu irmão, vai resolver com ele. Essa é a orientação bíblica. Se o teu irmão tem alguma coisa contra você, ou vice-versa, vai a ele. A gente tem que aprender a resolver problema como adulto, gente. Aprender a resolver problema como adulto.
E resolver problema não é brigar, não é fazer barraco. É sentar para resolver, meu amigo. Diga amém. Oh, glória a Deus. Então, o fermento do pecado, ele afugenta a presença de Deus. O pão vivo que desce do céu. Só que tem uma outra coisa. Abra Mateus 16. E aqui está a minha guerra. Tem um monte de lugar que eu não prego hoje, gente. Não é porque eu não quero. É porque não me levam. Porque o cara entra na minha rede social e vê lá no meu Reels, no meu Store, dizendo que alguém diz assim, Rildo, mas o que é que você acha de que meu pastor tem um monte de regra lá na igreja que ele inventou, que não pode aquilo, que não falei. Ele está errado, gente. Aí os caras entram na rede social, vê isso e aí não me leva. Mas está tudo bem. Vamos lá. Percebendo Jesus, desculpa, gente, Mateus 16, do 8 ao 12, desculpa. Se encontrou, diga eu, achei. Percebendo, Jesus disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os outros 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Esse texto está dizendo, ou Jesus está chamando de fermento, e está chamando de fermento de maneira pejorativa. Por que estou explicando bem isso? Porque tem um texto que o fermento é uma aplicação boa, uma mensagem que Rodolfo prega sobre o reino de Deus, que o reino de Deus é como o fermento na massa. Uma vez que você mistura, você não tira mais. Esse é o reino de Deus que não retrocede e só avança. Mas nesses 2 casos que eu estou falando aqui, são casos negativos, em que você deve se abster desse fermento. Então, aqui Jesus chama a doutrina que os fariseus e os saduceus ensinavam de fermento velho. De um fermento do qual eles deveriam se acautelar. Agora, vá para Mateus capítulo 15, versículos do 1 ao 9, para a gente ver especificamente qual era a doutrina dos fariseus, da qual Jesus está mandando que a gente se abstenha. 15, versículo 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, respondeu, por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Olha a disparidade. Um cara que transgride o mandamento de Deus está vindo para o próprio Deus perguntar, Deus, tudo bem que eles não reconheciam que Jesus era Deus, né? Vem cá, camarada, por que é que os seus discípulos estão transgredindo a tradição dos anciãos? Aí Jesus lança o contraponto. Por que é que vocês estão transgredindo o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição. E olhe bem, Cleberson, não era só que eles estavam transgredindo o mandamento de Deus. Eles estavam transgredindo o mandamento de Deus por causa da tradição deles. Eu posso trocar em miúdos isso? É isso aqui, Cleberson. Ô Lucas, você tem que cortar esse cabelo aí, cara. Esse black aí não é de Deus, não. Aí Lucas fala assim, mas eu gosto. Mas a nossa igreja não concorda. Poxa, mas eu gosto do meu cabelo. Então você não vai tomar ceia. Você não vai tomar ceia porque o nosso costume aqui é que não pode ter cabelo grande homem. Então você não ceia mais. Eu estou descumprindo a ordenança bíblica, uma doutrina bíblica, por causa da minha tradição.
Porque onde é que está na Bíblia que Lucas não pode ceiar por causa do cabelo? Gente, quando eu estou na rede social falando sobre isso, as pessoas falam, ah, você está se preocupando com coisa que não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma caçamba. Desculpa. Peguei algo porque eu lembro, é sério, desculpa, não é com vocês. Me chateei, mas que eu lembrei das coisas. E, cara, isso é sério. Tinha um vídeo meu na TV Shalom que foi removido. Eu já conversei, Ederlan não removeu por nada. Foi o rapaz que gravou o vídeo comigo que pediu para tirar o vídeo. Não era para ter gravado com ele, né? Não vigiei. O vídeo estava lá e estava punk, mas a gente vai gravar outro. E agora eu vou gravar com alguém que não vai mandar tirar, né? Glória a Deus. Então, você precisa ver os comentários. Quem leu, leu. Quem não leu, não lê mais. Existem 3 doutrinas. A de Deus, a do homem e a do diabo. Essa é do diabo. Tipo assim, era daí para baixo os comentários. Tipo assim, esse é o bom. Esse é o comentário, esse é o elogio. O restante é ladeira abaixo. E aí veja bem o que eu estou dizendo para você com isso. Que Jesus está dizendo assim, rapaz, vocês estão invalidando o meu mandamento. O mandamento de Deus que era a tradição de vocês. Vamos continuar lendo? Porque Deus ordenou, honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vocês dizem, se alguém disser a seu pai e a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Deixa eu te explicar isso aqui. Deixa eu te explicar o que é que Jesus quer dizer com isso. Existia um tipo de honra, ó para cá. Existia um tipo de honra a pai e mãe. E deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, gente, muito séria. Honra na Bíblia está atrelado a valores. Você não honra Cleves dizendo assim, Cleves é um cara legal. Gente, essa honra aí tá na sola do pé. Tipo assim, você acabou de pisar na beira da praia, assim, ó, só a água úmida. Você honra Cleves como você compra uma camisa boa e dá para ele. Você... Ele gostou, isso é sério. E a gente vai fazer uma série sobre honra aqui e você vai entender mais sobre isso. Mas Jesus está deixando claro aqui como eles estavam invalidando a palavra de Deus aqui. Biblicamente, eles tinham que honrar o pai e a mãe. E a Torá dizia que a maneira de honrar o pai e a mãe era dando uma quantia. Aí eles criaram uma tradição chamada Corban, que é, eu vou dizer que tudo meu é de Deus, porque já que é de Deus, eu não preciso dar ao meu pai e à minha mãe. Esse é o contexto. Eu estou criando uma regra e por essa regra eu vou anular o que Deus disse. Mas não se aplica só a isso, se aplica a tudo. É por isso que aqui a gente não tem regra de homem aqui, ponto final. E aí sempre, e assim, as pessoas gostam disso, algumas, né? Tem gente que gosta do todo. Mas tem algumas pessoas que gostam disso até onde ela aguenta. Tem uma parte que ela fala assim, mas e esse negócio aqui? Não, acho que não era assim. Fala assim, tá, abre a Bíblia e me mostra. Não é pecado, é porque, então irmão, cessa. Não vai mudar. Não adianta. E aí é um monte de coisa, é brinco, é pintar cabelo, é alguém ministrar louvor, palavra aqui de bermuda, eu acho que é exagero, tá? Você acha. Problema seu, irmão. Ninguém está perguntando. Não, é porque eu acho que teve um rapaz que disse uma vez para Rodolfo, assim, não, eu acho normal vocês irem para o culto assim, mas pelo menos no dia da ceia,
que é especial. E o Rodolfo, mas quem falou que ia ser um culto especial? É um culto. Não, mas que eu acho é que tem que botar a melhor roupa. Mas quem disse a você que a bermuda nova que eu boto não é a melhor roupa? Só levantada uma atrás da outra. E aí o cara ficou sem argumento. Teve um dia que eu estava conversando com um cara, ele é militar, ele falou assim, a gente estava falando sobre música. Ele falou, mas essas músicas aí que vocês cantam, chama Deus de você. Eu falei, onde é que disse que não pode? Ele, não, porque lá no quartel, se você chamar um superior de você, você vai ser não sei o quê. Eu falei, mas aqui não é quartel, irmão. Quartel é lá, tem nada a ver com quartel aqui. Ele, não, mas sim com as coisas do mundo. Eu falei, exatamente, não pegue a regra do mundo para vir trazer para a igreja. Não, mas eu acho que não é sobre achar. Abre um texto e me mostra que é errado. Não, mas eu falei, pronto, então eu vou te mostrar aqui. Qual é a diferença de tu para você? Olhe bem para mim. Qual é a diferença de tu para você? É que uma tem 2 letras e a outra tem 4 e um acento. Mas eu posso cantar, Tabita, porque grande és tu, mas não posso cantar, só quero ver você. Vai procurar o que fazer, irmão. E no inglês tudo é uma palavra só. E tem uma outra coisa, eu vi uma professora de português, ela nem é crente. Mas um cara que tem um Instagram de música, botou ela para explicar. Ela explicando a origem da palavra você, que parte de vossa mercê. Depois foi vós me ser, que os escravos de escravizaram dizia vassum ser. Não era vassum ser? E chegou você. E tu era para qualquer pessoa. Você vai? Verdade, está caindo, né? Então veja bem, as pessoas, mas eu não chamo meu pai de você, problema seu e de seu pai, irmão. Seu pai não é Deus. Jesus chamava Deus de você. A palavra tu, no hebraico, é atá. No grego, é su, que também é você. Então, eu estou só te mostrando aqui coisas que as pessoas, tipo assim, querem invalidar uma música. Que alguém está expressando louvor para o Senhor só porque chama de você. Essa casa é a tua casa, nós deixamos ela para o Senhor. Gente. Ele é Senhor, gente. Senhor é uma coisa que Ele é. E ponto final. E se você chamar Ele de você, você não está dizendo, Jesus ofereceu um degrau agora porque eu lhe chamei de você. Vamos melhorar. Aí olha o que Jesus vai dizer, deixa eu continuar o texto. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo... E, gente, esse negócio aqui é forte, velho. Ronaldo, esse negócio aqui é forte. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, ensinando doutrinas que não passam de regras de homem. Quem traz regra de homem para a igreja, sabendo que está errando, Jesus está chamando de hipócrita e está dizendo assim, sua adoração é falsa. E outra coisa, você só me honra com os lábios. Seu coração está longe de mim. Cara, você sabe o que é você trazer regra para o reino de Deus ou para a igreja? É você dizer, Deus, obrigado pela Bíblia, mas ela não é suficiente. É isso que você está fazendo. E não se engane, tem gente que está fazendo consciente. Estava conversando com um rapaz um dia desses. Ele é de uma igreja muito, muito grande, que todos nós aqui conhecemos. E aí ele estava dizendo assim, cara, ele viu um story meu, né? Ele falou, cara, eu sei, eu vi lá você falando que a bebida alcoólica não é pecado, mas sim a embriaguez. Mas você sabe que tem que ensinar para o povo que é pecado, né, velho? Não pode ficar dizendo que não é. Eu falei, por que tem que fazer isso? Porque você sabe, pô, tem que controlar o povo, senão descamba. Falei,
Eu não tive coragem de falar nada pro cara, velho. Porque, tipo assim, é o cara que tá fazendo... Ele, não. Esse cara, Lucas, ele não acha que é errado. Ele sabe que não é. Mas ele mente. Ele chega no púlpito da igreja que ele lidera e fala que é errado. E sabe como é que ele está invalidando a palavra de Deus aí? Porque ele está mentindo. Por causa da tradição dele. Está mentindo, velho. O cara está mentindo. E aí teve um cara que falou assim, eu não sei onde é que você vai, cara. Eu não sei até onde você vai ensinando isso aí não, velho. Ele falou, tem gente que não vai querer congregar com você. Só por isso eu falei, então não vai congregar. Não tem problema nenhum. Não tem a ver com o número. Gente, eu nunca me preocupei com o número de pessoas nessa comunidade. Mas sempre me preocupei com a qualidade disso. É sobre o quanto as pessoas estão entendendo os princípios do reino de Deus. E compreendendo cada vez mais o quanto estávamos encarcerados em regra de homens que afugentavam a presença de Deus. E aí a gente inventa uma maneira de emocionar as pessoas para simular a presença. E é por isso que Jesus não está mais em muitos lugares. E eu acredito que ele está em pessoas que estão ensinando coisas erradas, mas que não sabe que está ensinando errado. Tem gente que de verdade tem um monte de coisa que ele faz porque ele acredita que ele está certo. Com essas pessoas tenha paciência. Mas com o hipócrita, fariseu, safado, Jesus não tinha paciência, eu também não tenho. Então, se houver arrependimento, porque eu não sou pregador da desgraça, sou pregador da graça. Se houver arrependimento, a presença de Deus volta. O texto de Ruth, capítulo 1, versículo 1, que a gente leu, e a gente vai voltar para ele, diz que isso aconteceu na época dos juízes. Qual era a principal coisa que a gente via fazer com que a mão de Deus se retirasse do meio do povo de Israel no livro de Juízes? E o povo voltou a fazer mal, a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, não é isso? Quem lê Juízes, quem lê a Bíblia, quem já leu Juízes sabe disso. Isso aparece várias vezes. Então, por que é que está tendo fome na casa do pão aqui? Porque eles voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Seja lá o que for. Mas eles voltaram a fazer o que era mal. Aí, o pão, e entenda isso aqui tipologicamente, o pão da presença se retira. E quando o pão da presença se retira, tem que alguém tem que se arrepender. Se trata de uma igreja local, tem que começar pela liderança, irmão. Se não começar pela cabeça, não vai. Rio, eu estou na minha igreja e eu vou mudar. Você não vai mudar essa igreja, irmão. Tem uma liderança lá que, se ela não entender isso aí, irmão, você acha que o que Jesus fala com você no seu quarto, que está errado na sua igreja ou em outra igreja por aí, não sei, por aí, não está falando com esse líder, gente? Você acha que para Deus falar com Samuel naquela época, criança, ele não já tinha cansado de falar com Eli, ele não dá ouvido, velho? Estava falando. Só que tem gente que prefere manter o sistema do jeito que ele é. Estava conversando com um pastor, amigo, precioso, homem de Deus, esses dias. Eu fiquei, meu Deus, não sei mais para onde é que eu vou. Ele falou assim, não, nós temos que arrumar a igreja, vou botar um gesso aqui, botar umas cadeiras aqui, um ar-condicionado, porque eu sei que as pessoas não vão ficar se não tiver isso. Eu me mordi por dentro, eu falei, não acredito. E, gente, eu não estou falando contra isso, não. Estava dizendo para Rodolfo, cara,
o melhor que a gente pode fazer, bora fazer o melhor, que a gente está em um lugar que, não sei quantos metros quadrados é isso aqui, mas é pequeno, você que está ouvindo aí, é um lugar pequeno, que você está ouvindo agora essa mensagem, é um lugar pequeno. Mas vamos fazer com o máximo de excelência que a gente puder, meu irmão. E tipo assim, um monte de coisa que está vendo aqui é inventado. Inventado. Vou dar nome a boa, isso aqui, o Rodolfo estava no porto de não sei aonde, fazendo entrega, achou umas madeiras de uns pallets, pegou, amarrou no caminhão e trouxe. Isso aqui era 2 pedaços de pau que tinha na casa dele, ele pegou para fazer uma cruz, aí vai ficar massa. Cavou, cortou, mano, a gente vai botar LED atrás, mandou as fotos para mim, eu falei, massa. Jogou um fita de LED atrás, tá uma armengue aqui até, é porque você não tá vendo. Vai melhorar, a gente vai melhorar ainda. É porque você não precisa ver o que está atrás aqui. Pelo amor de Deus, você vem ver aqui, você está com problema. Você está com algum espírito que não é você que está só. O leão era para ser maior, mas foi uma furada. A gente se meteu em uma furada aí. Então, tipo assim, a gente veio aqui, pintou esse negócio aí que você não está nem vendo um fio aí, mas tem um fio preto ali. E a menina lá do material de construção disse que ia ficar feio. Eu falei, você tem que ir lá ver, B. Não vem dizer que vai ficar feio, você não viu nada ainda. Queria vender um negócio de R$50, a gente comprou um de R$3. Olha como tá, gente. Ali só o bocal, R$3. Eu queria vender um negócio todo sofisticado. Eu falei, não vai ser o de 50, vai ser o de 3. Então, assim, eu falei assim, dentro do que a gente pode, tá, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer as coisas. Não estou falando contra você ter um lugar legal. Não estou falando disso. É bom ter um lugar legal. E do nosso protocolo interno é que excelência é uma coisa fundamental. O que você fizer, você vai fazer com excelência. Irmão, se você não quiser fazer com excelência, você não faz. Não tem problema. Mas faça bem. Vai tocar, estude para tocar bem. Vai cantar, cante bem. Vai chegar umas caixas aí esses dias que a gente vai colocar aqui, vai ficar melhorando com o tempo. Tomara que Deus deixe a gente ficar aqui quando... Não, tipo assim, eu quero curtir pelo menos uns meses. Estou com medo de não conseguir. Mas vamos, a gente não sabe, né? Então, excelência, eu sou a favor da excelência, mas, gente, qual foi o erro dos Estados Unidos? Thales, no podcast com Douglas Gonçalves, ele fala isso, que os americanos... O pastor da Lakewood disse a ele, Thales, você vai ministrar para a galera, os hispanos são de fala espanhola, né? Você vai ministrar louvor para a igreja hispana. Porque você tem uma coisa diferente. E, gente, o Thales do Força não é o mesmo Thales que ministra lá. Você tem que ouvir Thales na Lakewood, irmão. Você vai pirar. O cara falou assim, ó. Você tem uma unção, vocês têm um negócio diferente. Ministra para esse povo lá de língua espanhola. O americano quer só a excelência. A maioria deles. É por isso que aqui é assim. Tipo assim, gente, o púlpito sai do chão. Na hora do louvor, você não tira a mesa, como a gente faz. Na hora do louvor, você só não tem nada na frente. E na hora que o pastor Joe vem entrando, a parada vai subindo. Só tem isso só. Além de ser a maior igreja dos Estados Unidos. E de parecer um estádio de futebol. Sabe o Mineirinho? Parece um Mineirinho. Mas é maior do que o Mineirinho. Mas que não tem presença, gente. E aí esse pastor falou assim, aí ele mesmo disse assim, ó, não, mas eu sei que é a presença. Eu falei, eu pensei, né? Cara, não. As pessoas não têm que vir para a igreja porque tem uma cadeira acolchoada. E que tem a cadeira acolchoada, gente. Não tem que vir para a igreja porque tem berçário para a criança. E que tenha. Porque tem a salinha das crianças. E que tenha a salinha. Desde que a salinha não seja para a criança brincar. Desde que na salinha das crianças, a criança não fique lá o tempo todo brincando. Mas que tenha. Eu não estou falando contra isso, mas a razão que te traz a esse lugar não tem que ser essa.
Você não tem que vir pelo conforto. Você não tem que vir para ouvir uma boa palavra. Você não tem que vir para chorar na hora do louvor e que tenha tudo isso. Você tem que vir pelo desconforto, meu irmão. Você tem que vir porque quando você chega em um lugar que a presença de Deus se manifesta e você falou mal do seu irmão, você não consegue sair do culto e não pedir perdão para ele. É por isso que você tem que vir, meu irmão. É por isso que você tem que vir pelo desconforto. Gente, a presença de Deus não é um cio carinhoso. E já estou querendo entrar em outra mensagem, só que é outro dia essa. Essa é para outro dia. Mas a presença de Deus é terrível. Ela desconstrói a gente. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Sabe por que é que nós acumulamos ofensa em nosso coração? É porque pouco nós estamos imersos na presença de... Gente, não dá para continuar ofendido com meu irmão quando eu estou me imergindo na presença. Não dá. Então, se está sobrando ofensa... Ah, mas meu pai era assim. Mergulhe na presença de Deus. Você vai ver o que isso vai se tornar. Mas vamos lá. Presença de Deus. Terceiro motivo. Eu falei sobre, primeiro, o motivo da minha sede pessoal e da minha fome pessoal. Segundo, o motivo da fome de uma igreja local. Terceiro, é esse terceiro que para mim é o mais fascinante. Porque, Nauro, se trata de um tipo de fome que Deus libera e que não tem a ver, Tabita, com se você é crente e ora 8 horas ou se você é ímpio e está no paredão descendo até o chão. E tomando todas. Não tem a ver com isso. Abra Amós capítulo 8, versículo 11 ao 13. Esse texto é muito fascinante. Amós 8, versículo 11. Até o 13 a gente vai ler. Olha o que o texto vai dizer. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em quem enviarei fome sobre a... Peraí, é sobre o crente ou sobre a terra? Não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse aqui é o tipo de fome que Deus libera. E por mais que você busque a Deus, você vai continuar sentindo fome. Eu costumo dizer que esse tipo de fome é o tipo de fome que precede avivamento. É uma coisa que você sente, é um desapontamento, principalmente para quem cumpre disciplina espiritual que você está buscando, e você parece que nunca é suficiente. Eu estava com o Naldo esses dias numa igreja que a gente foi ministrar, e o líder da igreja falou isso. Bia também estava dizendo, cara, não sei mais o que eu faço. E eu sinto que alguma coisa está perto, só que... E o olho do cara enchendo de lágrima. Recebi uma mensagem de um amigo ontem, falou, cara, estou orando aqui, não sei mais o que eu faço. Estou desesperado. E eu me encontro desse jeito nesses dias. Eu acordo e vou dormir com um desapontamento. E sabe como é que Deus... Gente, isso aqui é sério. Sabe como é que Deus atiça a fome de alguém?
com silêncio. É fome de ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. Quem lembra da mulher sirofenícia? Vem ela. Começa a falar um monte de coisa. Minha filha, Jesus não lhe respondeu palavra. É isso que está no texto. Sabe o que é? Você procurar Jesus, ele te olhar assim. Diga aí, Rodolfo, o que é que você está querendo mesmo? E tipo assim. Ao ponto dos discípulos olharem, mestre, despede essa mulher. E despedir ali no grego é atende ela, para ela ir embora. E pensa o corró dessa mulher, meu irmão. Ela era sirofenícia. A língua é um corró, dado. Discípulo, mestre, manda essa mulher embora, atende ela logo. E sabe o que ele disse? Não vou tirar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Gente, quem é que vai ser chamado? E naquela época era um outro contexto. Mas Jesus chamou ela de cachorro. Em outro contexto. O contexto era que o cachorro era um bicho desprezível. Não tinha, né, muito valor. Sabe o que ela falou? Gente, olha para mim aqui. Ela não se ofendeu. Que nada, vim lá da minha cidade procurar esse cara, ele me chama de cachorro, vai-me embora, meu irmão. Imagina uma mulher brasileira ouvindo ele dizer isso. Ô, querido, eu não vou tirar o pão dos filhos e dar aos cachorros. Baiana, oxe, é o quê? Tá me chamando de cachorro, é? Sabe o que ela fez? Ela disse assim, ó. Lá na minha terra, os cachorros não sentam uma mesa mesmo, não. Mas quando a migalha cai no chão, ele come as migalhas que caem ao chão. Gente, você sabe o que está acontecendo ali? O quanto mais Jesus dá desprezo a ela, mais ela se sente impulsionada a buscar ele. E aí é que está. Vão ter dias que você, e eu estou nesses dias, e não é só eu, um monte de homem de Deus está nesses dias, de que você entra na presença de Deus, e talvez ele não fala muita coisa. Ou nada, ou não fala nada. E aí você, cara, eu estou em pecado, velho. Tomara que você não esteja, espero que não. Mas não é sobre isso, é porque isso deve ativar fome em você. Fome em você. Ao ponto de você dizer, vai, solta uma migalhazinha aí, meu amigo. Deixa uma migalhazinha cair aí. Eu sou filho, eu entendo que eu sou filho, mas se soltar uma migalhazinha aí, já vai satisfazer também. Você me compreende? Aleluia. Mas por que é que ele faz isso? Olha para mim, por favor. É porque fome e sede vai causar alguma coisa em você. Fome e sede vai causar um resultado em você. Me pergunte qual? João capítulo 7, versículo 37. Olha o que Jesus falou. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, vai. Se você tem sede, não espere que Deus venha. Vá você. Se você tem sede mesmo, é você que vem a você, irmão. O Pai está no mesmo lugar. Jesus disse, o Pai está em secreto. Mateus capítulo 6. Aleluia. Sede e fome
vai gerar nos verdadeiros famintos o impulso para o lugar secreto. O impulso para buscar quem tem essa água e quem tem esse pão da presença. O que é que for, isso é real. E o que é que fome e sede causa no mundo? Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Olha o que o texto diz. O espírito e a esposa dizem vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Isso aqui é muito sério. A igreja só será capaz de saciar a sede do mundo se ela trabalhar em parceria com o Espírito. O Espírito e a esposa dizem vem. Sabe por que é que nós ainda somos ineficazes? Porque a gente ainda não está trabalhando em parceria com o Espírito do jeito que deveríamos. Sabe por que é que o cara consegue espancar a esposa do lado de uma igreja? Porque essa igreja não tem o nível de manifestação do Espírito Santo quanto ela deveria ter. E essas igrejas incluem a nossa, meu irmão. Porque se a gente congrega em um lugar só porque permite usar brinco, permite usar bermuda, usar tatuagem e tomar bebida alcoólica e ouvir música secular, se é só por isso, nós somos ateus práticos. Que pelo menos o ateu diz que não crê em Deus. E tem um monte de crente vivendo como se não cresce. Toma a decisão de se perguntar a Deus. Se ofende com alguém, para de buscar a Deus. Passa uma semana sem buscar a Deus como se nada tivesse acontecendo. Não tem justificativa. Ah, mas a minha correria não importa. Dê seu jeito. Mas busque a Deus. Porque uma igreja, ela só vai se tornar influente para atrair quem tem sede se ela tiver água fluindo. O Senhor está dizendo para a gente, eu quero saciar a sede dessa cidade. Trabalha em parceria comigo. É o Espírito e a esposa dizendo, vem. O Espírito grita no lugar secreto, vem. A igreja vai para o mundo e grita, vem. O pecador bebe e diz para outro, vem, porque eu achei água aqui também. O Espírito Santo está dizendo para ele, irmão, cara, deixa eu dizer uma coisa para você. O nível que a Bíblia demonstra para a gente de evangelho. Se a Bíblia é o ponto zero, a gente está menos 10. Se a Bíblia é o ponto zero, a gente está abaixo de zero. A gente está congelando. Mas eu acredito que hoje, a partir de hoje, quem está buscando a Deus vai entrar nisso mais forte. E quem não está buscando vai entrar também. Isaías 44, versículo 3 e 5. Eu vou dizer para você uma coisa muito séria aqui, cara, que é interessante esse texto, abra comigo. Tá assim, porque derramarei água sobre o sedento. Qual é o resultado de sede? Deus derramar água sobre você. Ele não vai derramar água sobre quem não tem sede, gente. Ele derramará água sobre o sedento. E torrentes de água sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes de águas. Um dirá, eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. E o outro ainda escreverá na sua própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Esse texto aqui é o texto
é um dos textos melhores para descrever avivamento. Olha o que o texto diz. Ele derrama água sobre o sedento e torrentes de água sobre uma terra seca. O que é que isso quer dizer? Jesus disse que aquele que bebe da água que ele dá não terá sede e se faz no seu interior uma fonte. Então, de que maneira se inicia um grande mover de Deus sobre a terra? Ele detecta alguém com muita sede. Ele sacia a sede desse sedento. Só que a promessa dele está válida. Quando você bebe, tem uma torrente que flui do seu interior agora. Aí ele saciou a sede de um sedento, ou alguns poucos sedentos. E agora, desse sedento, vai brotar a torrente que vai matar a sede de toda uma terra. Hilda, eu quero muito fazer parte desse mover que Deus... Irmão, se você não entrar para o seu secreto para buscar Deus, se você não mostrar para Ele que você tem fome e sede da presença, você vai ficar de fora, amigo. Você vai ser até tocado por isso, mas você não vai ser usado para tocar. E, gente, a pior coisa para quem nasceu para tocar pessoas com a presença de Deus é ver todo mundo trabalhando para Deus e ele de fora. É ou não é? Quem é sabe. Quem está envolvido nesse negócio sabe como é ruim. Quando Deus lhe escolhe, eu estava conversando com um amigo que está congregando lá em Luciano Subirá, na Rucance. Ele falou, cara, é tão ruim estar em um lugar que você não é útil. Os caras tocam demais aqui, os caras têm unção pra caramba aqui, os caras pregam demais aqui, eu não sirvo pra nada. Aí eu falei, mano, então vem aí, vai comparar em um lugar que precisa de você. Ele falou, não, mas Deus falou comigo que eu tenho que ficar aqui, que eu tenho que aprender a parar de me envolver com Ele pelo serviço. Uma mensagem para um outro dia. Tá voltando aqui. Deus quer saciar a sua sede se você está sedento e usar você para saciar a sede da terra seca, da região, da sua geografia, irmão. Qual é a sua geografia? Qual é a sua esfera de influência? Você mexe com o quê? Você faz o quê? Tem uma terra seca ao seu redor, meu irmão. E Deus quer usar você para influenciar essa área. Você me compreende? Há uma promessa. Jó capítulo 14, versículo 7. Diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, se renovará ainda, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos, como a planta nova. Deixa eu dizer uma coisa aqui, a ciência diz que a água é incolor, indolor, e o que mais? Tem algum outro in, né? Inodora. Oi? Insípida, isso aí. Não tem sabor, não tem cheiro e não tem cor. Mas a Bíblia diz que a água tem cheiro. Eu concordo que o ser humano não consegue sentir o cheiro da água, mas a Bíblia diz que ela tem cheiro, E tem uma coisa, pelo menos eu, não sei se você já viajou por um lugar seco, sertão brabo, quando você chega em um lugar que tem uma cachoeira, você começa a sentir, não sei explicar o que é, gente. Você percebe a atmosfera diferente. Eu fui para um interior chamado Cansanção. Quando eu cheguei lá, meu nariz, eu não fiz nada. Eu só cheguei lá. Quando ele começou a sangrar. Isso aconteceu comigo quando eu era criança, não é não? Deus, já grande, voltou a acontecer, fui nesse lugar. E aí eu fiquei preocupado. Falei, cara, será que eu estou com alguma doença? Eu não sei. Mas aí fiquei em paz. Aí, quando eu vi voltando desse lugar, você vai começando a perceber que conforme você vai mudando de geografia e vai se aproximando mais de lugar que tem rios, que tem nascentes, que tem lagos, região litoral, começa a se perceber uma
não sei dizer se é literalmente cheiro, mas é um negócio que você sente pelo nariz. Enfim. A umidade é essa a realidade. O ar lá em Canção é seco. Você começa a perceber. Então, eu acredito que quando fala o cheiro das águas aqui, é justamente isso. É a umidade no ar. Que a gente que está aqui, Simões Filho, o nome da cidade é Água Comprida. A gente não percebe, porque a gente mora aqui. Traz alguém do Sertão Bravo para você ver. Ele vai perceber. Porque ele habita em um lugar seco. A água pode não ter cheiro para ninguém, irmão. Mas um sedento consegue detectar de longe em que direção as águas do Espírito estão correndo. Vou chegar lá. Já está na frente, é ruim pregar para presbítero. Então veja bem uma coisa. Preciso. Depois, quando eu acabar de pregar, eu explico o que é que eu estou falando tanto que eu preciso. Então tem um outro texto, Salmo 42, versículo 1, que os filhos de Coré estão escrevendo e dizendo: assim como a costa suspira pelas águas, a minha alma tem sede do Deus vivo. Gente, a expressão suspirar ou anseiar no hebraico é anelar mais que tudo. Sabe o que é anelar por algo? Tudo perdeu a importância diante disso. Não é que nada mais é importante. É que diante disso aqui, nada mais é importante. Você entende isso? Vou explicar melhor. Você concorda que Jesus mandou a gente honrar pai e mãe, sim ou não? Você concorda que você tem que amar e cuidar do seu filho, sim ou não? Você que é casado tem que cuidar da sua esposa, do seu marido, sim ou não? Gente, sim ou não? Eu percebi mas foi só, não sei, espero que sim. Mas olha o que Jesus falou. Aquele que não me ama mais do que pai, mãe, filho, esposa, não é digno de mim. Tem uma tradução que é pior. Ou até sobre a vida. Tem uma tradução que é pior. Aquele que não aborrecer. Aborrecer em que circunstância? Se o seu filho quer ser mais importante que eu, aborreça ele. Se a sua mulher quer ser mais importante que eu, aborreça ela. Porque se você não me tem como o mais importante da sua vida, você não é... Gente, isso aqui não é alegoria, isso aqui é literal. Ou ele é o seu primeiro amor, ou você não é digno dele. Isso é anelo. Isso é anseio. Tudo perde o valor diante dele. Não é que as coisas da vida não são valiosas. É que diante dele tudo perde o valor. Uma coisa é muito diferente da outra. As coisas são valiosas. Casamento, filho, projeto, são coisas valiosas. Mas diante dele, tudo isso perde o valor. A sua empresa perde o valor diante dele. Para quem é sedento. O seu bom nome perde o valor diante dele. As suas conquistas, o seu dinheiro perde valor diante dele. Porque ele quer que você encontre suficiência na presença. E eu sei que tem pessoas que estão ouvindo isso aqui e parece que tem uma gilete te dilacerando por dentro. Deus está dizendo: eu estou esperando o compromisso.
Eu estou esperando que você se entregue de verdade a mim. É nele. Deus, eu não consigo, me peça. Porque até a fome por Deus, Cleberson, parte dele. Parte de Deus. Até a sede por Deus parte dele. É ele que desperta a sede em você. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu vou te dar 1 minuto para você, uns minutos aí para você conversar com Deus e ficar à vontade.